Oi, oi, meu povo! Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja com vocês. O assunto de hoje é intertextualidade. Nós vimos numa aula anterior, né? Eu passei umas atividades sobre isso e hoje eu vou explanar um pouquinho sobre o assunto, tá? Então, o que é intertextualidade? Primeiro, eu tenho uma frase que traz uma reflexão sobre isso. Todo texto é produto de criação coletiva. Então vamos lá. O que isso tem a ver com intertextualidade? Intertextualidade é o diálogo entre dois textos, tá? Ele pode ser explícita ou implícita, tá? A forma que esses textos estão relacionados pode ser diversas, tá? Pode ser literatura, pode ser uma pintura, pode ser, sei lá, uma música, tá? Então, olha só, diversos gêneros utilizam também intertextualidade. Propagandas publicitárias são muitas propagandas usam a intertextualidade. Programas televisivos, provérbios, charges, muitos outros, tá? E eu trouxe para vocês hoje uma intertextualidade que eu vou trabalhar ela bem de perto, tá? Então, olha só, para entender intertextualidade, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de mundo, porque às vezes eu posso trabalhar um versículo bíblico, digamos assim, mas se você não conhece esse versículo bíblico dentro do texto, dentro do meu texto, não adianta, ele não vai dar ligação, você não vai entender que é uma intertextualidade, tá? Então, tem que ter conhecimentos diversos aqui. Só de textos bíblicos? Não. Literatura, pinturas, diversas obras de arte, tá? Então, continuando aqui o conteúdo, e eu já falei isso antes para vocês, né? Intertextualidade é o diálogo entre dois textos que vai produzir um novo sentido, tá? Então, ou seja, eu vou utilizar um trecho para dar um novo sentido, tá? Então vamos lá para a prática que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui a música Monte Castelo, da banda Legião Urbana. Ouçam comigo. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, sim, vai assim. Vou dar uma paradinha aqui na música, porque eu quero mostrar de onde esse texto foi retirado. Qual é a intertextualidade aqui? Acreditem se quiser, é um texto bíblico, tá? 1 Coríntios 13. O capítulo 13 fala sobre amor. Então percebam aqui na leitura. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso,
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Eu vou dar uma paradinha aqui, tá? O texto continua, tá? Olha só, e vai até o versículo 13, tá? Mas eu vou voltar lá na música. Olha só. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem ver. Paradinha novamente. Ah, professora, mas eu não ouvi essa parte aí no capítulo 13 de 1 Coríntios. Realmente, ele não faz parte. Esse trecho, a terceira estrofe da música, faz parte do soneto número 23 de Camões, tá? Olha aqui. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Voltando na música, ele mostra de novo ali, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Aqui ele retorna a 1 Coríntios 13 e dá continuidade aqui na segunda estrofe do soneto. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. Vou colocar aqui de novo a música para que vocês continuem. Sem amor, eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata. Lealdade tão contrária a si. É o mesmo amor. Então, olha só, aqui ele usa a segunda estrofe e a terceira estrofe, e completa a terceira estrofe, porque a terceira estrofe desse soneto, porque o soneto é composto por 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então faltaria ali um verso, então ele completa, tá? Ele ainda cita ali, estou acordado, todos dormem, agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Do que é que ele está falando nessa música? Ele está falando do amor, tá? Na Bíblia, quem é amor? Quem é o amor? Deus é amor. E aqui ele está falando, agora nós vemos em parte, agora vejo em parte. O que? O amor. Que amor é esse? Jesus que foi enviado aqui para a Terra. Nós vemos só parte disso, porque nós não estamos convivendo com Jesus, tá? Mas logo Jesus virá nos buscar. Então nós veremos Jesus face a face. Nós veremos o amor face a face, tá? Eu vou dar continuidade aqui na música.
Vou dar uma paradinha aqui. É só o amor que conhece o que é verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, tá? Deus é a verdade. A palavra, a Bíblia é a verdade. Então aqui tá falando tudo referente ao amor, tá? E vou terminar a música aqui. Sem amor eu nada seria, ou seja, sem Deus eu nada seria, tá? Então, vimos aqui a música Monte Castelo, composto por 2 outros textos. Soneto 23, de Camões, e 1 Coríntios 13, tá? Deixa eu ver que tá meio travadinho aqui meu computador. Vou dar continuidade aqui. Nós temos vários tipos de intertextualidade. Nós vimos ali o explícito e o implícito. Já vou mostrar para vocês ali no slide, tá? Travou aqui. Dificuldades técnicas, já voltamos. Já voltamos com a programação normal. Tá? É aqui que eu quero chegar, tá? Aí. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos a intertextualidade explícita ou implícita. A explícita é a fonte em que nós retiramos o texto, é citada intencionalmente e faz com que o leitor volte àquele texto, tá? E a implícita é aquele que não cita a fonte original do diálogo e daí cabe ao leitor ter esse conhecimento da fonte, tá? Então, que tipos de intertextualidade nós temos? A explícita, né? Que tipos? Nós temos a alusão, e na alusão ela aponta diretamente o fato em questão, né? E apenas sugere através de características secundárias ou metáforas, tá? Metáfora é uma figura de linguagem bem utilizada aí nas literaturas, tá? Então, aponta diretamente, tá? Bricolagem são alguns procedimentos de intertextualidade das artes plásticas e da música. Opa! Bricolagem. Foi isso que a gente acabou de ver aqui, que eu mostrei para vocês na música Monte Castelo, tá? Então, retomada aqui, né? E quando um texto é montado a partir de fragmentos de outros textos, tem um caso de bricolagem. Então, é o caso que a gente viu aqui da música Monte Castelo, que é composto por 2 textos, tá? Soneto 23, de Camões, e 1 Coríntios 13, tá? Então, a gente tem aqui o caso de bricolagem. Nós temos ainda a citação, que é uma transcrição do texto alheio marcado por aspas, e geralmente vem o nome logo depois. Ah, vocês viram citação ali na composição do artigo de vocês, tá? Crossover é a aparição ou encontro entre personagens que aparecem universos fictícios diferentes em determinados capítulos. Ou seja, às vezes você olha lá um filme, você está assistindo um filme, opa, mas esse personagem faz parte do filme tal, tá? Então, isso acontece em literatura também, acontece bastante, tá? Epígrafe é um pequeno trecho de outra obra, ou seja, um pedacinho só, ou mesmo o título desse texto, né, que apresenta outra criação, tá? Você usa esse pedacinho para fazer uma outra criação. Paráfrase. O autor recria com seus próprios recursos um texto já existente. Opa, paráfrase é muito utilizado também em resumos, tá?
você usa as suas palavras para dizer o que o autor queria no texto dele, tá? Pastiche é definido como obra literária ou artística em que se limita abertamente o estilo de outros escritores, pintores, músicas e outros tipos de arte, tá? A paródia é a mais conhecida, eu acho. Na minha opinião, é a mais conhecida, a paródia, tá? É uma forma de apropriação que, em lugar de endossar o modelo que está sendo retomado, ele rompe esse modelo. Ele pode ser sutilmente ou abertamente, escancarado, tá? Muitas vezes perverte o texto que você se apropriou, tá? O modelo retomado. E geralmente ele traz uma crítica, tá? E de forma irônica, isso é importante, tá? Muitas vezes é engraçado também. Plágio. Opa, plágio é uma intertextualidade, mas que não é boa não, tá? O plágio ele pode ser considerado crime, inclusive, tá? É a cópia ou alteração indevida e não licenciada de uma obra artística, ou seja, você pegar um trabalho que já está pronto, pegar um trabalho completinho lá da internet e colocar o seu nome, como se fosse seu, tá? Isso é plágio. Sample. São trechos roubados, entre aspas, de outras músicas e usadas como base para outras produções, tá? Tradução é a adequação de um texto em outra língua. Digamos, a gente pegou a Bíblia e trouxe para o português, tá? Transliteração. Só lembrando, a Bíblia, nós temos três línguas, tá? Ela é composta do hebraico, aramaico e grego. Então, se traduz, tem que ter conhecimento dessas três línguas para traduzir para o português, tá? Então, alguém que tem conhecimento em português tem que conhecer também hebraico, aramaico e grego para fazer a tradução, tá? Transliteração. Técnica linguística que ocupa-se de adequar termos, nomes e expressões de uma língua para outra. Às vezes acontece de uma palavra X não ter o significado na língua, então você usa uma parecida, tá? Você adapta essa palavra. Um exemplo, em português nós temos saudade, que não temos a tradução literal dessa palavra, ou seja, uma palavra específica para saudade, não quer dizer que eles não sintam saudade, mas que não tenha uma palavra específica para traduzir essa palavra, tá? Agora aqui eu trouxe uns exemplos de paródia, tá? Prestem atenção ali no título do livro, entre aspas, Como Vencer na Vida Honestamente, Paulo Salim Maluf. Opa, onde está a paródia aqui? Como Vencer na Vida Honestamente. Quem foi Paulo Maluf? Ele foi o governador de São Paulo, um dos maiores, que mais roubou lá em São Paulo, e a frase que ele usava era eu roubo, mas eu faço. Como se fosse, né, alguma coisa para amenizar, tá? O segundo, aprenda a entender os seus pais. Quem foi que escreveu? Suzanne Richthofen. Vá fazer uma pesquisa sobre Suzanne Richthofen, quem é? Ela assassinou os pais, né? Participou do assassinato. Então, vamos lá. A intertextualidade também está presente em várias áreas. Na pintura, um exemplo, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem os Simpsons, né? Aqui no caso, Bart Simpson, participando da obra A Criação, de Michelangelo, tá? Então, uma intertextualidade. Aqui a gente tem novamente os Simpsons fazendo parte da obra de Salvador Dalí. Aqui nós temos uma das obras mais conhecidas mundialmente, tá? Mona Lisa. E aqui a gente tem o rosto do Michael Jackson. No segundo é uma recriação, tá? O terceiro é uma recriação também. E o quarto é uma propaganda, tá? Da Bombril. E era muito interessante porque todo mundo queria ver a última parte a capa, a parte de trás da capa da revista, porque sempre tinha uma propaganda da Bombril e a gente queria ver o que era a propaganda, porque era sempre o mesmo personagem, era sempre o mesmo
ator, né, que fazia alguma coisa diferente, assim, né, uma intertextualidade. E aqui a gente tem a obra, realmente, de Mona Lisa, tá, de Leonardo da Vinci, e algumas referências bibliográficas, tá. Eu gostaria que vocês, antes de me despedir, eu gostaria de deixar para vocês um texto bíblico de esperança, tá? Tá lá em Jeremias 29:11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, Deus, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou seja, aquilo que você gostaria. Se ele está de acordo com a vontade de Deus, Deus faz questão de te dar, tá? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijos, abraços. Tchau, tchau.